Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui mais um episódio do Mais D Social. É aqui que eu te ensino passo a passo para você conseguir R$ 5.000 em 30 dias para sua ONG. É isso mesmo, gente. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora e hoje eu vou começar a falar sobre um tema super polêmico. Como eu gosto de falar, todos são polêmicos. Mas a questão é, agora eu vou falar para vocês o porquê de vocês não estarem conseguindo captar recursos nas suas ONGs. Muitas das vezes as pessoas me perguntam, ai Débora, como eu consigo? Eu não estou conseguindo aqui, eu não estou conseguindo lá, eu falo com as pessoas, eu não falo com as pessoas, eu tento entrar em contato, eu entro em contato, eu mando um e-mail, eu mando um WhatsApp, eu boto coisa nas redes sociais. Então a realidade é, os 5 porquês da sua ONG não está captando recursos, ok? Então vamos lá. Gente, como eu gosto de falar, por que eu vou estar falando desse tema para você mais uma vez? E não só mais uma vez, porque eu vou falar de captação de recursos para vocês mais uma vez. A questão é, gente, captação de recursos é um dos pilares para a organização sem fins lucrativos. Isso quer dizer que você precisa captar recurso para fazer com que o projeto aconteça. Não tem como você falar para mim, ai, Débora, mas eu não vou captar, é muito difícil, as pessoas não são interessadas, as pessoas não querem falar do meu público, as pessoas não querem da minha causa, gente. São coisas que estão na nossa cabeça, ok? São coisas que estão ali no dia a dia. E vou dizer para você a verdade, gente, nada é fácil. Nada é fácil. Mas a questão é, a gente pode simplificar as coisas dentro do projeto. A gente pode fazer com que o projeto faça as atividades da forma correta, que é captar recursos. Só que a questão é, as pessoas não querem captar. Ou muitas das vezes as pessoas não sabem captar. E a captação de recursos, gente, ela é um dos pilares do projeto e ela não vai fazer sozinha. Não tem como você falar assim, eu preciso de recurso e o recurso vai aparecer. E plim! Não é desse jeito. As coisas têm que ser feitas como se fosse, como é dentro do seu projeto, na verdade, quando você faz uma atividade para sua criança, para o seu beneficiário, na verdade. Você sabe que não pode deixar de ter atividade X, você sabe que não pode ter o lanche, você sabe que não pode não ter determinadas coisas porque o projeto não vai acontecer. E quando eu falo no projeto não vai acontecer, é aquilo. Não teve o professor, você vai dar aula. Não tem o lanchinho, você vai lá e compra o lanchinho. Entendeu? Ah, não tem evento, a gente ia fazer um evento e deu ruim, não vai fazer o evento. Você vai fazer o evento de outra forma, você vai fazer o evento. Então, quando é para o beneficiário, quando são ações, vamos colocar assim, fáceis de se fazer, a gente acaba arranjando um jeito para fazer. Só que quando a gente fala de captação de recursos, a gente bota um monstro de 7 cabeças. Às vezes não só de 7, mas é 7 cabeças, 20 braços, 30 pernas, é gigante, muito cabeludo. A gente acha que a captação de recursos é uma coisa tão cabeluda, mas tão cabeluda, que a gente acaba tendo medo dela dentro do projeto. Só que sem ela, gente, o projeto não acontece. E eu digo para você assim, sem ela, porque a gente sabe, como eu disse, que a captação é um dos pilares. Para você ter noção, quando eu falo para as pessoas sobre a questão do estatuto social, o estatuto da instituição, o documento que está lá dizendo, olha, nome, que está lá o seu CNPJ, que está dizendo o que você faz. Uma dos capítulos, vamos colocar assim, ele bota o quê? Como você vai captar recurso? Como você vai manter o seu projeto? Se não fosse importante, não teria nem isso dentro desse documento tão importante dentro do projeto social. Então, assim, ele pergunta lá, financeiro, patrimônio, olha só, ele fala sobre financeiro, ele fala sobre patrimônio. Por isso que eu falo para as pessoas, gente, a gente tem a nossa atividade fim e a nossa atividade meio. A atividade fim é fazer com que a instituição se propôs a fazer, que é mudar um problema social, que é diminuir um problema social, que é mudar a vida de um ser humano ou de um animal ou da sociedade inteira, que na verdade é o que a gente faz, mesmo não trabalhando diretamente com aquele indivíduo, a gente está fazendo o quê? Mudando a sociedade. No momento que eu diminuo um problema social, eu estou fazendo o quê? Eu estou melhorando a sociedade, eu estou fazendo a diferença na vida de outras pessoas que eu nem conheço. Então, a questão é, eu estou mudando o mundo com o trabalho que eu faço dentro do meu projeto, que vai ser para aquela criança, para aquele idoso, para aquela mulher, mas eu estou falando que aquela pessoa ela pode se tornar uma pessoa diferente, ela pode se comportar, ela pode ser um indivíduo diferente na sociedade. E essa pessoa vai mudar outras vidas. Mas para que isso aconteça, eu preciso resolver a minha atividade meio, que está lá no meu estatuto. Como que eu faço para o projeto acontecer?
quais são as ações para que eu tenha recurso para fazer o projeto acontecer. Manutenção, criar novas atividades, ter recursos de emergência, ter um patrimônio, está escrito lá. Então, ele fala, olha, você tem que fazer o teu trabalho acontecer, mas você precisa de recurso para fazer esse trabalho acontecer. Então, assim, olha só. A gente tem que botar um pouquinho o pé no chão e entender que a captação de recursos ela é importante. Não é a gente falar, a gente está falando de dinheiro. Não, gente. Eu falo para as pessoas, gente, o dinheiro move o mundo. Se não movesse o mundo estaria muito melhor. A gente poderia ter alimento para matar a fome das pessoas, a gente poderia ter indústrias que estariam fazendo remédios para combater determinadas doenças, mas a gente sabe que isso não é lucrativo. Isso não vai gerar mais dinheiro. Entendeu? Isso vai... Aí tu para. Isso é uma concepção minha, tá, gente? Mas a questão é, se as pessoas dividissem seu dinheiro, possivelmente não ia fazer muita diferença, porque as pessoas iam querer mais, as pessoas iam querer fazer outras coisas. Mas a questão é, a gente precisa de recurso. A gente precisa de pessoas, a gente precisa de produtos, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de espaço físico. Então, o tempo todo, o projeto precisa de recurso para ele fazer a atividade acontecerem e fazer com que as pessoas dentro do projeto elas tenham mais conhecimento para que o projeto possa ficar melhor, para poder ter mais recurso, para poder atender mais pessoas e assim por diante. É um ciclo que você tem que continuar. E esse continuar, você tem que estar melhorando para que esse ciclo cada vez melhore mais. Entendeu a ideia? Então não tem que estar com esse medinho de, mas é captação de recursos, a gente vai falar de dinheiro. Não, gente, a captação de recursos ela é necessária dentro do projeto. Se teu projeto ele não precisa de recurso algum, cara, é meio difícil. E eu não estou falando de nenhum de dinheiro. Você precisa de pessoas, então você tem que falar com pessoas, você tem que tratar bem as pessoas para que pessoas trabalhem no seu projeto. Você precisa tratar bem as pessoas, você precisa falar do projeto, você precisa mostrar para as pessoas que o teu projeto é bom, para que elas te deem recursos, dinheiro, produtos, serviços para fazer o teu projeto acontecer. Então, a gente sempre vai precisar de produtos, não necessariamente precisar de recursos, não necessariamente de dinheiro. Entendeu o sentido da coisa? Então, a gente tem que estar sempre pensando, sempre entendendo o que é captação de recursos para o teu projeto acontecer cada vez melhor. Entendeu? E a questão é o porquê. O porquê que normalmente você não tem recursos dentro da sua ONG. Você não tem recurso para fazer o teu projeto acontecer. E é por isso que eu falo dos 5 porquês para você. Então, vamos lá. O primeiro porquê, gente, envolve muita questão da legalização do projeto, tá? E aí, pessoal, você, mas o meu projeto não é legalizado, eu ainda sou um coletivo, ainda sou um movimento social. Então, muitas das vezes, a falta de recurso dentro do seu projeto está direcionada com a questão da legalização. E por que eu vou falar com a questão da legalização? Gente, não é a legalização que vai fazer você ter ou não recursos, tá? A questão da legalização é o aumento, tá? As opções que vão aumentar para você estar captando recurso. Entendeu a ideia? Então, assim, o legalizar vai vir com muitas responsabilidades, mas também vai vir com o quê? Com muitas outras formas de você captar. Essa é uma das questões que muitas pessoas acabam não tendo recurso dentro do seu projeto. Opa, Débora, como assim? Gente, a gente tem editais. Então, assim, os editais, a gente tem aí, vamos colocar assim, que 90% dos editais, eles estão direcionados para as organizações que estão legalizadas. E essa legalização, muitas das vezes, a gente tem que estar lá olhando o edital, que essa legalização ela também tem tempo. É 1 ano, é 2 anos, é 3 anos. Então, assim, você legalizar o seu projeto não quer dizer que você já vai conseguir recursos por ele estar legalizado, porque já começa com isso. Existe tempo, tá? Então, o teu projeto tem que estar legalizado no mínimo 1 ano. E esse mínimo 1 ano é por quê? Para que você tenha documentação contábeis, para que você possa apresentar para essa pessoa, para essa empresa, para o governo, entendeu? Então, assim, não há, Débora, mas eu já tenho meu projeto, já tem anos. Já são 10 anos que é um coletivo. A gente trabalha, a gente faz coisa pra caramba, a gente tem resultados. Ok, mas a sua contabilidade, ela é totalmente avessa. Você coloca lá no papel que você está fazendo coisa pra caramba, você faz um projeto que você diz lá que o projeto vai precisar de sei lá quantos mil, e no final das contas você mostra um documento que você fala assim, eu não tive dinheiro nenhum durante o ano.
qual é a pessoa, em sã consciência, vai falar, cara, como que é possível a pessoa fazer um projeto que precisa de luz, precisa de água, precisa de funcionários, precisa de um monte de coisa e da cesta básica, e no final das contas ela tem um relatório que ela fala assim, durante o ano inteiro eu gastei 10 mil reais. Eu só tive 10 mil reais, eu fiz a instituição, eu tenho 100 crianças, eu atendi, eu dei cesta básica, mas eu só tive 10 mil reais, eu só gastei 10 mil reais para fazer isso tudo. Você acha que uma pessoa, uma empresa que olha um documento desse, que na verdade ele não está nem completo, não está nem organizado, olha, você fala, poxa, ela vai atender 100 crianças, ela vai dar lanche, ela vai dar professor, ela vai ficar com a criança o dia inteiro e ela faz isso por 10 mil reais. Por que agora ela está me pedindo 50? Por que e 50 por mês? Como é possível? Ela gastou 10 por ano. Então, essa questão, gente, já prejudica a sua captação de recursos. Então, a legalização faz com que você tenha o quê? Mais compromisso, mais responsabilidade com o projeto. E aí você tem que fazer o quê? Colocar tudo tintim, tintim, tintim. Qualquer moedinha que você for gastar, você tem que botar lá no seu financeiro. Qualquer coisinha que você comprar, você tem que botar lá no seu financeiro. Qualquer coisinha que você receber, você tem que colocar lá no seu financeiro. Então, vem aquela questão de entradas e saídas bonitinho, o que foi produto, o que foi dinheiro, o que foi serviço. Isso tudo é colocado no papel. E aí você vai o quê? Você vai entender o quanto oficialmente o seu projeto gasta. E por isso o quanto você pede para fazer o projeto acontecer. Então, a questão da legalização, ele vai te dar mais responsabilidade? Vai, mas você começa a se organizar melhor. E a questão é, o se organizar melhor não quer dizer que só porque você está legalizado que você está organizado, tá? Porque eu mesmo trabalho com vários projetos que são legalizados e eu chego no projeto e o projeto não tem isso. E eu me pergunto, meu Deus, o que está acontecendo com o teu projeto não tem entradas, não tem saídas, não tem nada. Cadê o fluxo de caixa? Cadê o contador? Ah, mas meu contador falou que eu posso fazer assim, assim, assado, tá aqui, ó. O que está errado, o que prejudica a sua captação de recursos. Então, gente, o legalizar, ele te dá opções. Ele vai deixar você fazer uma lei de incentivo, ele vai deixar você... E olha que eu estou falando que tem tempo. Não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã. Existe tempo. Isso que vai acontecer vai ter algum tempo. O tempo para você aprender vai ser o mesmo tempo que vai poder você participar de determinadas formas de captação de recursos, como eu falei, lei de incentivo, captar do governo, participar de determinados editais, conseguir recursos internacionais, conseguir também, como eu gosto de falar para as pessoas, o captar recurso também é deixar de gastar. Então, com a legalização, com certificações, com documentos, utilidade pública, essas coisas assim, utilidade pública, se você conseguir o SEBAS. Então, determinados documentos fazem com que você deixe de ter, ou não é que deixe de pagar, mas você vai deixar de pagar uma porcentagem em determinados, vamos colocar a palavra certa, sumiu agora a palavra, tá, gente? Mas você vai deixar de pagar algumas coisas. Então, alguns encargos você não vai precisar pagar. Então, assim, poxa, se você tiver o SEBAS, que pode ser educação, saúde ou assistência, você tem um desconto de 20% patronal. Que isso quer dizer o quê? 20% na sua folha de pagamento. Gente, faz uma diferença imensa para você ser um projeto social. Entendeu? Então, assim, a gente começa a ver algumas vantagens que também tem no de legalizar, além de ter outras formas de estar captando recurso para o teu projeto social. Então, assim, talvez o teu projeto hoje, ele não está conseguindo captar recurso, ele não está conseguindo ter mais recurso, porque ele não está legalizado. Então, o não conseguir mais e não deixar de gastar também, por ele não estar legalizado. Show? E por ele estar legalizado, você também tem essas opções. Ou por você não saber como captar e não saber as vantagens que tem por estar legalizado, também te prejudica na captação de recursos. Então, gente, o primeiro porquê aí, o projeto não estar legalizado, ele dificulta você ter outras fontes de recursos. O projeto está legalizado e você não saber se organizar para captar dessas fontes de recursos. Então, tem duas vertentes. O não está legalizado e está legalizado e você não saber se organizar internamente para captar esses recursos. Outro porquê aqui que você pode não estar conseguindo recursos para dentro da sua ONG, para dentro do seu projeto social, é a questão que eu falo para as pessoas da concorrência. Gente, a concorrência, ela é uma coisa muito boa, a verdade é essa.
Então, assim, você pode pensar assim, ah, Débora, eu não tenho acesso a recurso nenhum. Eu não faço nada, eu vejo que as coisas são difíceis, eu sou uma pequena organização. Então, assim, você bota desculpa. Olha só, eu sou uma pequena organização, as pessoas não gostam do meu projeto, é muito difícil fazer as coisas. Então, assim, isso é uma desculpa. Isso é desculpa imensa. Não é porque você não tem pessoas, não tem porque as pessoas não gostam do teu projeto, isso tudo está na nossa cabeça. Porque, assim, existem milhares de projetos sociais, existem milhões de pessoas. Existem pessoas que gostam de várias causas sociais. A diferença é, existe uma grande concorrência. Só que essa concorrência, como eu disse, ela é boa, ela é saudável, mas ela tem que ser saudável para os dois lados. E o que é ser saudável para os dois lados? Você vê que existe uma ampla concorrência e você vai atrás de aprender. Essa é a ideia. Você vai atrás de estar na frente das pessoas. E eu não estou falando na frente das pessoas de pisar nas pessoas, tá? Eu estou falando para você estar no mesmo patamar. As grandes organizações, elas estão aí? Cara, elas estão aí. Elas têm credibilidade? Elas têm credibilidade. Elas têm visibilidade? Elas têm visibilidade. Elas têm veracidade? Elas têm veracidade. Elas têm pessoas que acreditam. Gente, olha quanta coisa que elas têm. E aí a questão é, o porquê que você não tem isso? Você pode ter credibilidade sendo pequenininho. Você pode ter visibilidade sendo pequenininha. Você pode ter resultados sendo pequenininha. Mas aí você olha e fala assim, ah, mas ela é enorme. Ela vai pisar em mim. Então, por que eu vou concorrer com ela? E aí a questão, a gente começa a ficar com medo. E aí a gente fala, essa ampla concorrência me abafa. Elas sempre vão estar na frente. Então, para que eu vou lá me inscrever para esse digital? Para que eu vou lá fazer parte dessa campanha? Para que eu vou lá fazer tal coisa? Cara, ela é praticamente minha inimiga. Porque ela tá sempre pegando tudo que eu quero. Para que eu vou ficar ali? Eu vou fazer o que eu posso fazer. Ou melhor, eu às vezes eu vou fazer nada. Eu vou continuar tirando dinheiro do meu próprio bolso. Eu vou deixar de ter conhecimento. Às vezes eu vou lá fazer curso para ter conhecimento, mas eu não consigo entender o que as pessoas falam. Porque eu tô com aquela mentalidade de que é difícil, de que elas são fogo, de que eu vou. É sério, gente, as pessoas vão às vezes com a mente fechada para fazer um curso. As pessoas vão já com 7 pedras na mão, falando, caraca, eu vou, mas eu sei que eu não vou nem aprender direito, porque tem tanta gente lá. A pessoa já vai já com aquela mentalidade. E aí aquela questão, gente, o nosso cérebro, sério, ele é uma arma. Ele é uma super, hiper, triple arma. Ele é tão sinistro que hoje ele é um dos órgãos que a gente não conseguiu identificar, a gente não conseguiu ainda desfragmentar ele. Porque ele, cara, é muito sinistro. E ele pega muita peça na gente. Se a gente fala que não dá, ele fala assim, olha, não dá, hein? E começa a passar por outros órgãos. Ela falou que não dá. Aí a gente faz o quê? A gente fica cansada, a gente fica estressada, a gente fica lá. A gente começa a ficar doente. Porque, primeira coisa, a gente plantou uma coisinha e ele fez o quê? Ó, tu já plantou. Agora eu mesmo vou regar, eu mesmo vou fazer tal coisas. Ele começa a fazer um monte de coisa ali. E aí a questão é, a gente acaba sendo o nosso maior inimigo. Porque a gente fala o quê? Que a ampla competição é desvantajosa. Que eu vou continuar sempre sendo ruim, que as outras organizações sempre vão passar na minha frente. E aí, o ser menor, o não ser tal coisa, não ser tal coisa, na verdade, eu posso ser tudo isso. Mas eu vou acreditar que eu não vou, e eu vou, às vezes, deixar de fazer tudo o que eu deveria de fazer para conseguir ter as coisas que eu preciso ter para conseguir captar recurso para minha ONG. Ideia de louco, né, gente? Mas essa é a realidade. E isso, gente, não está só dentro do nosso projeto social. Isso está na nossa vida real. E que eu falo vida real por quê? Porque eu boto sempre o mundo paralelo e o mundo real. O mundo paralelo é o projeto social, que tudo a gente acha que é difícil, tudo é complicado, tudo é... A gente bota um bicho de 7 cabeças. E no mundo real, a gente às vezes faz a mesma coisa, só que a gente fala assim, mas não é tão complicado. Dá para fazer. Vamos tentar, apesar de tudo. Aqui a gente vê e fala, cara, a gente bota um bicho. Mas, gente, é a mesma coisa. Não tem bicho de 7 cabeças. A questão é, a gente não deve estar se esforçando.
a gente não deve estar... E eu falo assim, não deve estar se esforçando, é uma palavra muito pesada, porque eu sei que a gente se esforça muito, mas a gente se esforça em coisas que não devem fazer força. A gente poderia estar fazendo força em coisas que realmente são úteis. E eu falo isso para muito gestor, gente, que eu dou aula. Eu falo para gestores que eu participo de palestras e falo para as pessoas. Gente, quando a gente se sobrecarrega, falando que tem que dar aula porque o professor faltou, tem que ir lá participar do curso porque não tem ninguém para ir, tem que botar coisa nas redes sociais, porque, cara, a gente sobrecarrega a gente fica doente, a gente, como gestor, começa a criar coisa na nossa cabeça e o projeto, aquilo que tinha que ser feito, não é feito. A gente acaba não indo lá pegando certificação, a gente acaba não aprendendo direito para captar o recurso, a gente acaba... Porque a gente se sobrecarrega, a gente não delega as coisas. E isso, gente, é um grande problema. Porque essa alta competição que a gente cria, que na verdade é concorrência, a gente acaba não fazendo parceria com outras organizações, que acha que aquela organização, quando vai fazer uma parceria comigo, ela vai pegar as pessoas. Não vou fazer parceria com aquela pessoa ali, sabe por quê? Porque se eu fizer parceria com ela, ela vai pegar as pessoas que estão ali para participar do meu evento. Vai falar das outras pessoas e, de repente, aquela pessoa que quer me dar recurso, vai dar recurso para aquela organização. Então, não, vou ficar quietinha aqui. Eu não vou falar nem para ela que vai ter um edital, porque vai que ela vai querer participar e ela vai passar e eu não. Isso, gente, vai minando e a gente não faz o quê? Rede. A gente não vai acolher outros projetos para agregar e crescer. Porque a gente plantou essa coisa na nossa cabeça. Que a gente tem uma competição que, na verdade, é uma competição de maldade, de querer passar um por cima do outro, que é da injustiça. E não é, gente. A concorrência ela é saudável. Porque a gente começa a ver que existem milhões de possibilidades. Mas para que a gente consiga aquelas possibilidades, a gente precisa se esforçar. A gente precisa aprender. A gente precisa entender o nosso projeto e como a gente vai captar. Essa é a questão. Enquanto vocês ficarem nessa ideia de que os grandes projetos conseguem tudo, e sim, gente, eles conseguem. Por quê? Credibilidade, veracidade, visibilidade, resultados. Isso tudo, gente, qualquer um pode ter. Mas você acaba não tendo. E aí acontece o quê? Você fica para trás e ele vai lá e consegue captar. Essa é a ideia. Então, gente, está aí o nosso segundo porquê. A concorrência, ela não é negativa. Ela é positiva para nos fortalecer a entender e conseguir mais recursos para dentro do nosso projeto social. Terceiro porquê aí que você pode não estar conseguindo recurso para dentro do seu projeto social, tá? O segundo porquê, gente, é a dificuldade de visibilidade. Olha aí. Olha só como as coisas estão juntinhas, gente. A gente acha que não, mas olha só, tudo juntinho. A visibilidade, a gente faz toda a diferença. O que acontece? O projeto, a gente tem aí, olha que maravilha, a gente tem as redes sociais. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, YouTube. Olha só, olha quanta coisa a gente tem. Aí a gente faz o quê? Eu vou em tudo. Eu quero entrar em todas. Eu quero ficar em tudo, porque eu quero pegar todo mundo, eu quero pegar o mundo. Cara, não rola. Porque, primeiro, visibilidade é constância, tá? E, assim, constância é poder. Se você tá ali falando com as pessoas, se você tá mostrando coisas de valor, que é o quê? Se eu tenho um projeto social, gente, eu tenho que mostrar o quê? Valor dos meus resultados. Eu tenho que mostrar as pessoas que eu atendo. Eu tenho que mostrar o que eu estou fazendo. Eu tenho que falar sobre a minha causa. E aí, normalmente, a gente faz o quê? A gente bota lá foto. A gente bota lá foto. A gente põe lá vídeo. A gente põe que a gente precisa do dinheiro. E tá. E cadê os resultados? E cadê como você usou o dinheiro? E falar como que você usou, o quanto você captou para aquilo que você pediu. E falar para as pessoas o que você está tendo. E assim, é resultados. Porque muitas das vezes a gente fala assim, olha, eu quero resolver um problema social. Exemplo que eu vou dar para vocês aqui, tá? Educação. Educação. Eu acredito que com a educação o mundo vai ser melhor. Mas o que o meu projeto faz? O meu projeto ensina crianças, tá? Ele tem uma leitura, ele tem oficina de escrita, ele tem oficina de leitura, ele tem a questão do balé, ele tem a questão do futebol, ele tem uma oficina de coisas recicláveis, então a gente trabalha com muita coisa reciclada, e a gente trabalha com números, a gente trabalha com geografia, então porque a gente acredita na educação.
Então, a gente pega o que essas crianças estão aprendendo, a gente não ensina coisa de, a criança do 6º ano vai aprender tal coisa, a criança do 7º ano, não. A gente utiliza o conhecimento de uma forma lúdica, tá? Para que as crianças entendam tudo. Então, a gente acaba usando coisa de ciências que está aprendendo no 3º ano lá, a gente está ensinando para criança pequena, porque é interessante. E essas ideias. O projeto é massa. E aí, o que acontece? A gente entende que a criança, vendo que o mundo é um mundo enorme, que tem milhões de possibilidades, e se interessa pelas coisas, e aí vai para a escola e vê que a escola tem, sim, é uma educação tradicional, que ainda o professor tem poder em alguns casos, a gente tem a questão da aprovação automática, tem várias loucuras aí na educação, mas a questão é, a gente acredita que se essa criança, ela entender, se ela gostar da escola, se ela vê a escola com outro olhar, se ela vê que tem possibilidades, cara, ela vai ser uma pessoa melhor. Ela vai crescer, ela vai querer fazer uma faculdade. Se ela não for fazer uma faculdade, ela vai ser empreendedora. Cara, a gente quer abrir asas para essa criança e para esse jovem. Essa é a realidade. E aí, a gente estava fazendo um projeto acontecer. Mas aí, o que acontece? Eu falo de educação, eu trabalho com crianças. Dentro das minhas redes sociais, eu tenho que falar sobre educação. Eu tenho que falar sobre a criança. Eu tenho que falar sobre o jovem. Quero dizer o quê? Que eu falo para você que o meu público são crianças de vulnerabilidade social, são crianças de uma comunidade super perigosa, que tem um índice muito grande de crianças que entram por tráfico, crianças que são mortas por causa da questão das drogas. E loucura. Então, eu tenho vários dados que comprovam que o lugar onde eu estou, ele tem uma periculosidade muito grande e que pega muito desses jovens. E eu tenho um projeto que trabalha com um monte de jovens, que esses jovens estão crescendo, que eles estão se reconhecendo, que eles estão aprendendo. Então, no meu grupo ali, eu tenho jovens que começaram a trabalhar, estão fazendo jovem aprendiz, eu tenho jovem que passou na faculdade, eu tenho jovem, cara, que não chegou ainda a esse nível, mas que se transformou, está ajudando o pai, não está mais roubando, não está indo para a escola, porque nem para a escola esse jovem ia. Então, assim, eu estou mudando vidas. E eu tenho resultados. Não é aquele jovem que passou na faculdade, porque o meu objetivo é que os jovens passem na faculdade. Eu não tenho 100 jovens que passaram na faculdade, mas eu tenho 100 jovens que eu mudei a vida. Que hoje eles são interessados, que hoje eles estão estudando, que eu tenho desde o começo lá, que não tinha criança, não ia para a escola. E a criança agora está indo. Criança que mudou-se, está se vendo como criança, está se vendo como jovem, está se vendo como futuro melhor. Isso é o meu projeto. Eu tenho que falar para as pessoas que existe um índice muito grande de criminalidade, que existe um índice muito grande da questão de preconceito, que existe uma questão que dá... Gente, eu tenho que falar para as pessoas sobre a minha causa. Enquanto as pessoas não souberem o que eu faço, além de ensinar português, matemática, e balé, e futebol, as pessoas não vão entender. Então, eu tenho que falar para aqueles pais, para aqueles seguidores, para as pessoas que apoiam a minha causa, o que está acontecendo nesse mundo da criança, nesse mundo do jovem. A gente está no Setembro Amarelo. Quantas crianças têm ansiedade? Quantas crianças têm depressão? E isso é um assunto que a gente tem que abordar também nas redes sociais. Não é porque é Setembro Amarelo, mas é sim também. É o que está no boom hoje. E eu tenho um índice muito grande de crianças que sofrem ansiedade, crianças que estão em depressão, por causa de pais, por causa do meio que elas convivem. Isso tem que ir para as redes sociais. Isso tem que ser abordado por você e você falar, cara, a gente trabalha com crianças, que a gente tem psicólogo, a gente tem a nossa conversa em grupo, para a gente fazer com que essa criança seja um jovem, um adulto diferente. E eu estou abordando esse assunto dentro do meu projeto. Isso tem questão com a visibilidade. Se as pessoas começam a entender que o teu projeto está fazendo, está transformando vida, e você está falando para as pessoas sobre a sua causa, sobre o seu projeto, sobre os seus resultados, e, claro, pedindo recurso, você vai ter recurso. Mas isso tem que ter constância. Se você postar hoje alguma coisa hoje e postar só daqui a 15 dias, fica difícil das pessoas saberem se o teu projeto está fazendo mesmo as coisas acontecerem. Está tendo resultado. Está tentando ter resultado. Então, gente, visibilidade faz toda a diferença. As redes sociais é gratuita. Se você quer utilizar ela de forma paga, utiliza. Mas a questão é, primeiro você usa o teu gratuito, vai lá e fortalece os seus seguidores, coloca lá a hashtag, vamos chegar a tantos mil seguidores, começa a enganjar mais as pessoas, começa a dar coisas, conteúdos de valor.
que vai vir o quê? Vai vir recursos de pessoas, de produtos, de serviço e de dinheiro. Então, um dos porquês de você não estar captando recurso na sua ONG é porque você não divulga, você não tem visibilidade, você não fala sobre a sua causa, você não fala sobre o seu projeto. Legal? Quarto porquê aqui que você não deve estar captando recurso para a sua ONG. Gente, escassez de recurso. Como assim, Débora, escassez de recurso? Realmente não tem recurso. Eu já estou entendendo que não tem recurso, por isso que o meu projeto não tem recurso. Mentira. A escassez de recursos, gente, que eu falo para vocês, é a nossa forma de captar recurso. O que eu estou dizendo? Lá em cima eu falei para vocês que a legalização ele abre opções. A escassez de recurso é, se você não capta, se você não vai atrás, o recurso fica escasso. Você perde a qualidade. E essa é a questão. Hoje, quando eu digo para as pessoas sobre a captação de recurso, você tem que ter uma pizza no teu projeto, tá? O que é essa pizza? Ela tem que ter pelo menos 75% de pessoas, nem botar 75, mas 50%. 50% de pessoas que acreditam oficialmente no projeto. O que é isso? 50% de pessoas doando mensalmente um valor, a partir de R$10. E esse 50% é 50% de todos os gastos do projeto, ele é arcado com esse público. Essa é a ideia. E você tem 25% de recurso feito por vocês. E o que é esses 25%? 25% você vai fazer bingo, você vai fazer brechó, você vai fazer almoço, você vai fazer rifa, você vai fazer caminhada, você vai fazer campanha para doação de material escolar, campanha para doação do agasalho, campanha do não sei de quê, porque é aquele produto que você precisa dar para as pessoas e você não tem dinheiro para dar, então você vai pedir produto para doar, essas ideias. Então tem que ser de 25%. Então você vai conseguir recursos para o teu projeto através de coisas que você vai fazer. Eventos, ações, cursos, workshops. Essa é a ideia. E 25% de recursos que são, na verdade, restritos. E o que é recursos restritos? São recursos que, na verdade, vai ser gasto apenas com aquilo que você disse que ia gastar. Exemplo, você vai ter uma parceria com uma empresa. E a empresa diz para você que só vai pagar o professor de matemática, o professor de português. Tá? Então, assim, você não vai precisar tirar dinheiro desses 50% aqui para pagar o professor de português e o professor de matemática. Porque tem uma empresa que arca com essa despesa. Ok? Você tem recursos, por exemplo, você passa e aí você tem uma parceria com, exemplo, tá? Você consegue passar no edital para a lei de incentivo. Uma empresa que vai arcar com a tua despesa também de um projeto que foi autorizado lá pela lei de incentivo. Então, que é cultura, que é esporte, esse tipo de coisa. Então, você foi lá, se inscreveu, passou e foi atrás desse recurso e conseguiu recurso com essa empresa através desse edital. E aí, teu projeto vai ser todo arcado com aquele recurso ali. E aí, tudo bem. Você tem o recurso. Só que a questão dessa escassez de recurso é, muitas das vezes você faz o quê? Isso que eu estou falando agora. Estou com recurso, eu preciso de 10 mil reais, eu preciso de 100 mil reais, eu preciso de 300 mil reais para manter o projeto durante o ano inteiro. Aí você vai o quê? Você vai lá, depois de se esforçar pra caramba, consegue passar na lei do esporte. Tá? Tem incentivo ao esporte. Você conseguiu, passou no edital e agora estão lá pagando o edital, o recurso para você. Que é aquele recurso que você tem que pagar o professor, que você fazer lanche, que você fazer um monte de coisa. Você só tem que pagar agora luz, água, que não está lá no edital. E aí você faz o quê? Você fica descansando. Pô, agora vai ter um patrocinador que vai ficar contigo durante 3 anos, pagando professor, pagando alimentação. Aí você faz um evento ali, um evento aqui, para pegar um dinheirinho para pagar luz, para pagar o telefone, para pagar tal coisa. Isso é escassez de recurso. Porque você fez o quê? Ou você tem um recurso que você sempre quis e você acaba não fazendo mais nada, porque você já tem um recurso grande que vai manter o projeto durante 3 anos. E aí o grande erro é que se o recurso acabar, que vai acabar daqui a 3 anos, ou vai acontecer alguma coisa que o cara pode diminuir esse recurso, você vai fazer o quê? Se desesperar. E aí essa é escassez. Você ter uma fonte é escassez. Você tem que ter várias fontes de recursos. Por isso que eu falo, gente, pessoas é poder. Visibilidade é poder. Credibilidade é poder. Pessoas que acreditam no projeto e que doam mensalmente, gente, é poder. Você não precisa ficar desescabelando
para conseguir recurso, porque tá ali, gente. Tem pessoas que acreditam em você, você já tá lá com aquelas pessoas, você já trouxe essas pessoas para você. Agora você não pode deixar elas ir embora. Essa é a questão. Gente, não existe escassez de recurso. Eu vou falar isso do fundo do meu coração. Não existe. Existe recurso para todas as organizações, se a gente quiser. Mas a questão é, a gente, como gestor, a gente não vai atrás do recurso. A gente não se organiza para ir atrás desse recurso. A gente não se organiza como organização para dizer para as pessoas o quanto a gente faz. A gente não aprende a se comunicar, a informar as pessoas sobre o projeto social. A gente se faz de vítima e dizer que tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é ruim para você. Eu gosto de dar um exemplo sobre o contador de doações. Se vocês forem lá na Associação Brasileira de Captadores de Recursos, eles têm essa questão. E aí vocês vão ver o quanto que as pessoas doam, quanto que as empresas doam, o quanto de dinheiro que tem. E que ele não está chegando em você porque você não tem conhecimento. Ele não está chegando em você porque você ainda é amadora ou amador como gestor. E eu estou falando para você que é um pequeno projeto. Eu estou falando para você que não está conseguindo ter 5 mil reais mensais. Existe recurso, gente, existe. Só que, claro, existe pessoas que sabem o que faz e que estão em instituições que acreditam nessas pessoas e que conseguem recursos. Porque tem recurso, gente. O recurso ele não é escasso. A gente tem bilhões de pessoas no mundo. E se a gente parar agora, entrar lá no Prozas, eu sei que tem vários editais que você não vai estar, não tem critérios para participar. Mas você vai olhar lá e vai ver quanto que aquele cara vai dar. Projeto, eu vou estar, a gente vai fazer um edital, eu estava até vendo, agora estou tentando lembrar o nome do edital, tá, gente? Que eu estava vendo. Cara, ele vai dar 100 mil reais para 10 organizações. Gente, é 1 milhão de reais. Ele vai dar 100 mil para cada uma. Tem outro projeto lá que está lá, cara, sei que lá quantos milhões que o cara vai fazer e vai dar para um monte de projeto. Então você tem dinheiro. O negócio é que você não pode estar ali participando daquele edital porque você não tem critérios. Que pode ser não estar legalizado, você pode não ter resultados, você pode não ter uma contabilidade que está em dia. Essa é a questão. E é aquilo que eu falei, concorrência, gente, sempre vai existir. Mas a questão é, passa aqueles que estão bons, passa aqueles que sabem fazer as coisas da forma correta, passa aqueles que sabem escrever um bom edital, um bom projeto. Então, gente, não é que não tenha recursos, não é que não tenha dinheiro, existe. Você que não está apto para não ter. Então, gente, a escassez de recurso é para você. Você que não sabe administrar o seu recurso, você que não sabe captar recurso. Então, você tem uma escassez de recurso. Não é porque não tenha recursos, você é que não tem. Então, esse é um dos porquês para você. E por último, aqui o nosso quinto e último porquê de você não ter recursos dentro da sua ONG é porque você depende financeiramente de recursos externos. Como assim, Débora? Gente, como eu disse, você depende só dos outros. Você não depende de você. A gente fala da questão que se você está ali e você precisa de recurso, você vai atrás. Você não vai depender lá do recurso, lá, como se diz, do governo. É aquela questão. O governo está lá com o teu recurso, ele está no recurso, ele tem tudo. Mas você, por não saber o que fazer, você não tem recurso. Você. Internamente, entendeu? Então, porque tem recurso aí, sacou? Então, você não sabe trabalhar com as tecnologias, você não sabe se comportar, você não tem conhecimento, então você não tem recurso por causa disso. Entendeu? A questão de você não ter recursos, de depender de recursos, mais uma vez, é a questão de você estar ali e você não depender somente do governo. O governo vai acabar o patrocínio, você vai ficar sem dinheiro. Você tem um patrocínio de uma empresa, você fica sem dinheiro. Então, essa questão, como está ligado, tudo está ligado, gente. Aquela questão, você não tem recurso porque você não corre atrás.
Você não para e vai fazer o teu plano de captação de recursos e vai estar lá no teu plano como você vai captar em janeiro, como vai captar em fevereiro, como vai captar em março. Você simplesmente olha e fala, ai meu Deus, precisamos de dinheiro, vamos captar. Normalmente é assim. Essa é a questão. Se você tivesse um plano de captação de recursos bonito, organizado, estruturado, você entendeu o que você vai fazer durante um ano para captar recursos. Se você tivesse um planejamento estratégico, você ia entender o que você vai fazer durante 5 anos para conseguir chegar naquele lugar onde você falou que ia chegar. Entendeu a ideia? Então, assim, gente, influencia muito o externo. Sim, mas se o interno não estiver desenvolvido, não saber o que ele precisa, não melhorar as suas fraquezas, o externo, gente, não vai chegar em você. Entendeu a ideia? Então, assim, o eu vai traçar o que eu posso ou não fazer. O cara de fora, ele não vai poder falar que o problema é dele, porque o problema é meu. Entendeu a ideia? Então, se o problema é meu, eu depender apenas de um recurso, o problema é meu. Eu falar para as pessoas que elas têm que doar para o meu projeto e eu não conseguir, o problema é meu. Porque, de repente, eu não estou dando isso que eu falei para vocês. Eu não estou falando com as pessoas da forma correta. Eu não estou falando do meu projeto. Eu não estou falando dos meus resultados. E as pessoas não vêm até mim. Por isso que você ter um leque de opções de captação de recursos, eu falo, não é só ter, é fazer. Você não vai deixar de ter recurso no teu projeto. Então, gente, a questão é, recurso existe. Tem muito. Tem nacional e internacional. Pessoas existem, porque tem bilhões de pessoas no mundo. Vai existir outras organizações que vão estar lá concorrendo com você? Vai existir. Mas a questão é, você tem que saber o que você faz, como você faz, por que você faz. Aquelas 7 perguntinhas que eu falo para vocês aqui direto, quando, onde, por quê, quanto, essas perguntinhas maravilhosas. Porque se você não sabe responder essas perguntinhas, como que você vai transmitir para as pessoas o que o teu projeto faz? Entendeu a ideia? Então, gente, esses são os 5 porquês do teu projeto não estar captando recursos hoje. E se você quer captar recurso de verdade, gente, você precisa entender o como fazer, o para quem fazer, porque as pessoas precisam saber disso. Se você não falar o porquê, para quem e o quanto você está dando de resultado, fica difícil. E não se esqueça, você tem que falar da sua causa. E a sua causa tem o teu projeto social. Não ao contrário. É sempre, existe uma grande coisa. E o teu projeto está ali para resolver essa grande coisa. E que ele está resolvendo e precisa de você, que não eu, né, nada, gente. Precisa de você, doador, para continuar fazendo ele acontecer e mudar mais vidas. Essa é a ideia aqui. Então, gente, tira esses 5 porquês aí da sua vida e faz aquela coisa maravilhosa. Cara, eu tenho esse porquê. Eu preciso que ele exista realmente. Se você não precisar, porque a gente não precisa, tá, gente? A gente simplesmente olha para ele e fala, é por quê? Então vamos resolver. E vai resolver. E como eu disse, tenha a pessoa junto com você. Você não pode ficar sobrecarregada. Porque se você ficar sobrecarregada, você não vai fazer o que tem que ser feito. Que é captar recursos para conseguir com que mais pessoas tenham um futuro melhor. Show? E como eu disse, captação de recursos, gente, ela é essencial. Ela é um dos pilares para fazer o projeto acontecer. Não é ambição, é necessidade para que o projeto fique cada vez melhor. Mas para que isso aconteça, você precisa conhecer o seu projeto. Porque não adianta ter dinheiro e não saber aplicar e não ter resultados. Gente, gratidão aí pela presença de todos vocês e eu espero vocês na próxima live. E não se esqueça, comenta, curta, compartilhe. E se você precisar saber de conteúdos como esse ou coisas diferentes sobre captação de recursos para ONGs, você manda lá no direct, no Instagram, ou no Facebook, ou aqui mesmo no YouTube, que eu vou estar respondendo e colocando um conteúdo para você com essa sua dúvida, porque a sua dúvida pode ser de outras pessoas. Gratidão e até a próxima live. Tchau, tchau.